Opa, tudo bem? Aqui é o Edgar e com esse vídeo iniciamos mais uma série em nosso canal. Nesta série nós estudaremos o princípio de indução matemática, o princípio forte de indução, o princípio de boa ordenação, verificaremos que esses três princípios são equivalentes, também estudaremos a indução dupla, realizaremos uma série de exemplos e temos uma novidade. Se você observar na descrição, o primeiro link é para o site do nosso canal, e para cada vídeo você encontrará uma lista de exercício apropriada, caso você queira se aprofundar um pouquinho nos métodos que nós discutiremos ao longo da série. Há um monte de coisa para ser feita, então bora começar. Vamos considerar a sequência dos números naturais. 1, 2, 3, n e assim por diante. Uma primeira questão que sempre surge é: e o zero? O zero é natural ou não? Na nossa série de vídeos, vai depender muito da aplicação que nós estivermos considerando com relação aos números naturais. Se nós estamos usando os naturais para colocar em ordem, dizer quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, não é relevante que consideremos o zero natural. Se nós estamos preocupados com operações sobre os números naturais, como soma ou multiplicação, aí é bastante relevante que o zero seja considerado um número natural. O método que nós vamos trabalhar é independente do zero ser natural ou não. Olhando para esta série de números naturais, nós podemos abstrair os elementos da série e pensar apenas nas posições. O que caracteriza estruturalmente os números naturais é que há um número após o outro, há um primeiro número, e o incremento é discreto, ou seja, entre dois números consecutivos não há um terceiro. De fato, entre o 2 e o 3 não há nenhum outro número natural. A gente pode agora fornecer um modelo para essa abstração, um modelo de dominó. A gente pode considerar que em cada uma das posições ocupadas pelos números naturais, a gente coloca uma peça de dominó em pé. Há infinitas peças porque a sequência é infinita. Dada essa fila infinita de dominós em pé, vamos estabelecer o seguinte: o primeiro deles, a primeira peça, a peça mais à esquerda, ela vai tombar, vai cair para a direita. E vamos admitir o seguinte, que se uma peça de dominó cai, então a peça seguinte, a peça à direita, também cai. Ora, o que nós podemos inferir a partir dessas duas premissas? Se a primeira cai e de uma caindo cai a próxima, quer dizer então que a segunda vai cair. E da segunda caindo, quer dizer que a próxima vai cair. Isso nos permite dizer que a terceira também cai. E assim sucessivamente, até que todos os dominós caem por princípio. É claro que a cada momento apenas uma quantidade finita de dominós caiu. Mas por princípio todos eles cairão. Eu penso que essa discussão sobre os dominós é uma boa maneira da gente entender a indução nos naturais. Suponha que você precise provar que todo número natural tem uma certa propriedade P. Bem, um primeiro passo seria mostrar que o primeiro número natural, que o 1, tem esta propriedade P. É verificar o P de 1. Na sequência, a gente verifica o seguinte, que se algum n tem a propriedade P, então o próximo número natural também tem a propriedade P. Ora, o que a gente pode concluir a partir disso? Que todo número natural terá a propriedade P. Esse esqueminha apresentado em vermelho é o que nós chamamos de demonstração por indução nos naturais. O P de 1 é chamado de passo base. É quando a gente verifica que o primeiro natural tem a propriedade. O P de n, que está no antecedente ali do condicional, no antecedente da flechinha, à esquerda da flechinha, é a nossa hipótese de indução. A gente supõe que para algum n a propriedade vale. E a partir daí a gente dá o passo seguinte, que é o passo de indução. É verificar que para n mais 1 a propriedade também é válida. Se tudo que está acima da barra horizontal é verificado, então nós podemos concluir que todo número natural n tem a propriedade P. Em muitos problemas, é conveniente a gente alterar um pouquinho
o método de indução. E em vez de considerar P de 1, considerar P de K. O que é o P de K? É a verificação de que um certo número K tem a propriedade P. No esquema do dominó, seria dizer não que a primeira peça cai, mas que alguma peça na posição K está caindo para a direita. E olha, se o K tem a propriedade, e se nós assumirmos que todo N maior ou igual a ele tem a propriedade, implica que o próximo também tem, o que nós podemos concluir? Vamos olhar para os dominós. Se uma certa peça cai e a partir dela nós inferimos que a próxima também cai, a conclusão é que toda peça à direita da primeira peça que caiu também cairá. Ou seja, que todo número natural maior ou igual a K também terá a propriedade P. Resumindo, para empregarmos o método da indução, precisamos, primeiro, verificar o passo base. Segundo, assumir a hipótese de indução. Terceiro, concluir o passo indutivo a partir da hipótese de indução. Cumpridas essas três etapas, podemos concluir que todos os números naturais têm a propriedade P, ou, se no passo base consideramos K em vez de 1, todos os números naturais maiores ou iguais a K têm a propriedade P. Vamos agora verificar através de alguns exemplos como nós empregamos o método da prova por indução em N. Considere que você está mexendo com números naturais e começa a se perguntar a respeito da soma dos N primeiros números ímpares. Como que você pode tentar chegar a alguma conclusão sobre isso? Bem, uma maneira é começar a organizar de modo sistemático através de uma tabela. Então você pode colocar uma coluna com os N's, N1, 2, 3 e assim por diante. O que é N1? A soma do primeiro número ímpar. Pode falar, mas como que eu vou somar um, Edgar? Bem, se só tem um elemento, a gente supõe que a soma dele é ele próprio. Se n é igual a 2, a gente vai querer somar os dois primeiros números ímpares. Se n é igual a 3, os três primeiros números ímpares, e assim sucessivamente. A gente pode organizar tudo numa tabelinha. Então, se nós temos um número ímpar, a soma é 1, a soma dos dois primeiros ímpares é 1 mais 3, que é 4, a soma do n igual a 3 dos três primeiros ímpares é 1 mais 3 mais 5, que dá 9, dos quatro primeiros números ímpares é 1 mais 3 mais 5 mais 7, que dá 16, e assim sucessivamente. Se tivermos os 5 primeiros números ímpares, 1 mais 3 até mais 9, que dá 25. Continuando, se nós consideramos um n qualquer, quanto que é a soma 1 mais 3 mais até o enésimo número ímpar? Observe que cada número ímpar pode ser escrito, o último deles, como 2n menos 1. De fato, o 9 é 2 vezes 5 menos 1. O 7 é 2 vezes 4 menos 1. O 5 é 2 vezes 3 menos 1. E assim até o n igual a 1, que é 2 vezes 1 menos 1. Então a gente pode somar 1 mais 3 mais 5 mais até 2n menos 1. E a pergunta que fica é, quanto que é esta soma? Qual que é a expressão desta soma? Bem, a gente pode tentar confabular, a gente pode conjecturar qual que é a expressão dessa soma, olhando para todas as somas obtidas na tabela. Observe que as somas são 1, 4, 9, 16, 25. Ou seja, elas são o número da linha ao quadrado. N igual a 2, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. É razoável, então, supormos que a soma dos n primeiros números ímpares é n ao quadrado. Como que a gente verifica se esta conjectura que nós acabamos de estabelecer é correta ou não? Certamente não é por inspeção. Você pode construir uma tabela com 1000 linhas, você vai somar os 1000 primeiros números ímpares, eventualmente a soma deles de fato pode dar 1000 ao quadrado, mas para o 1001 a gente não vai saber, a gente vai ter que verificar. O mecanismo, a estratégia, o método de provar propriedades de todos os números naturais é através da
indução que nós estamos discutindo. E a indução é composta de 3 partes. O passo base é verificar a propriedade para o n igual a 1. No caso, a propriedade que nós temos não é uma P, mas é uma S, Sn. S1 é a soma do 1, que é 1 ao quadrado, e está verificado. Nossa, que trivial! De fato, muitas vezes é trivial verificar o passo base, mas nem sempre. Neste caso, foi trivial. Segunda etapa da prova, estabelecer de maneira bem clara qual que é a nossa hipótese de indução. De onde nós partiremos? Qual é o resultado que a gente pode utilizar? A gente admite que Sn é igual a n ao quadrado. A gente já verificou que isso vale para o 1, agora assumimos que vale para algum n qualquer. Precisamos provar o passo indutivo. A partir da hipótese de indução, precisamos constatar que a soma dos n mais 1 primeiros números ímpares é igual a n mais 1 ao quadrado. Ok? Uma estratégia para verificar o passo indutivo é a seguinte. Vamos escrever explicitamente a soma dos n mais 1 primeiros números ímpares. 1 mais 3 mais 5 até mais 2n menos 1 mais 2n menos 1 mais 2. Mas por que 2n menos 1 mais 2? Ora, vamos dar uma olhada com cuidado. 1 é o primeiro ímpar, 3 é o segundo ímpar. 2n menos 1 é o enésimo ímpar. Como que você chega no próximo ímpar? De 1 para 3 a gente somou 2. De 3 para 5, somamos 2. De 2n menos 1, que é um número ímpar, para o próximo ímpar a gente vai somar 2. E vai obter o n mais 1 ésimo número ímpar. Nós podemos agora passar a expressão acima limpo e realizar a soma em vermelho, menos 1 mais 2. Fica essa expressão até mais 2n mais 1. Só que observe agora com cuidado. O que é 1 mais 3 mais 2n menos 1? É a soma dos n primeiros números ímpares. Concorda? E pela hipótese de indução, a soma dos n primeiros números ímpares é n ao quadrado. Então, esta expressão se reduz a n quadrado mais 2n mais 1. E fatorando isto, temos a mesma coisa que n mais 1 ao quadrado. De fato, n mais 1 ao quadrado é n mais 1 vezes n mais 1, faz o varalzinho, você verifica que é n quadrado mais 2n mais 1. Com isso, verificamos que o passo indutivo também é válido. Ora, se verificamos o passo base, assumimos a hipótese de indução e a partir dela verificamos o passo indutivo, o método de demonstração por indução nos naturais nos permite afirmar que a conjectura que fizemos é verdadeira. E, portanto, por indução em n qualquer número natural, provamos que a soma dos n primeiros números ímpares é n ao quadrado. Caso tenha ficado alguma parte não muito clara, por gentileza, escreva nos comentários, será um prazer responder. E vamos agora considerar um outro exemplo. Agora iremos considerar um resultado bastante utilizado na geometria de ensino médio, mas que nem sempre é demonstrado. Que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n vértices, com n maior ou igual a 3, é 180 graus que multiplica o número de vértices menos 2. Ora, queremos mostrar esse resultado para todo número natural maior ou igual a 3. Então não vale apenas checar que vale para 3, que vale para 4, que vale para 5, porque sempre vai ficar faltando um número natural para ser checado. Para verificar que vale para todo mundo, a estratégia de demonstração é a prova por indução em n. E para realizarmos a indução em n, a gente precisa, antes de mais nada, de uma propriedade expressa em termos de n. Ora, essa propriedade é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados, que vamos abreviar simplesmente por Sn. E queremos mostrar então que Sn, para n maior ou igual a 3, é 180 que multiplica n menos 2.
Como iremos considerar apenas n maior ou igual a 3, o passo base não é 1. O passo base é n igual a 3. Se interpretarmos isso no esquema dos dominós verticais, nós teríamos a seguinte situação para ser verificada. O terceiro dominó cai. Se algum dominó a partir do terceiro cai, então o próximo também cai. Qual é a conclusão? Todos os dominós a partir do terceiro caem. Bem, é isso que nós faremos aqui. Passo base, n igual a 3. Se nós temos 3 vértices, o polígono que nós temos é um triângulo. E num triângulo, a gente sabe, desde o ensino fundamental, que a soma dos ângulos internos dele é 180. Então, a S3, n igual a 3, é 180, e 180 pode ser escrito como sendo 180 que multiplica 3 menos 2. Observe que o 3 executa o papel do n na expressão geral do Sn. E o passo base, portanto, está verificado. Verificado o caso base, nós supomos a hipótese de indução. Qual que é a nossa hipótese de indução? Que a soma dos ângulos internos de um polígono de n vértices é igual a 180 que multiplica n menos 2. Para concluir a prova, resta-nos agora, a partir da hipótese de indução, concluir o passo indutivo, ou seja, que a soma dos ângulos internos de um polígono com n mais 1 vértices é igual a 180 que multiplica n mais 1 menos 2. Para isso, vamos fazer uma representaçãozinha ali. Olha. Temos 1, 2, 3, 4, n vértices, n mais 1 vértices. Esses vértices dão origem a um polígono. E em cada vértice nós temos um ângulo interno, α1, α2, α3, α4, e assim por diante até αn mais 1. Em cada vértice, um ângulo interno. O que nós queremos verificar? A soma dos ângulos internos desse polígono de n mais 1 vértices, ou seja, α1 mais α2 mais αn mais αn mais 1. Qual que é a estratégia que nós adotaremos para fixar o Sn mais 1 a partir da hipótese de indução? Bem, a hipótese de indução fala de um polígono de n vértices. Aqui nós temos um polígono de n mais 1 vértices. Uma estratégia é, por exemplo, unir os vértices 1 e n. Nós temos agora um polígono de n lados e um triângulo. E podemos, para o triângulo, fixar os seguintes ângulos internos, β1 e βn, por exemplo. E agora os ângulos α1 ficou α1 menos β1 e αn menos βn. Observe que não mudamos a soma dos ângulos internos. Por quê? Porque a gente pode reescrevê-la do seguinte modo. Em vez de α1 fica α1 menos β1, mais α2, mais α3 e assim por diante, até o αn, que agora é αn menos βn, só que colocamos novamente o β1, colocamos novamente o βn e colocamos novamente o αn mais 1. Veja que não mudou a soma dos ângulos. O que está escrito na linha de baixo é a mesma coisa que está escrito na linha de cima. Mas se olharmos agora com um pouquinho de atenção, nós percebemos que esta parte, esta soma destacada em vermelho, é precisamente a nossa hipótese de indução. Quer ver por quê? Imagina o seguinte, que a gente apague aquele triângulo ali. Ó. Vamos apagar tudo que está ligado com o vértice n mais 1. Então nós ficamos agora com o quê? Ficamos com um polígono de n lados. Quais são os ângulos internos desse polígono de n lados? É α1 menos β1, mais α2, mais α3, até mais αn menos βn. Ora, um polígono de n lados, que tem exatamente a soma dos ângulos destacada em vermelho, nós sabemos que a soma desses ângulos é Sn, pela hipótese de indução. Então podemos escrever Sn. E se voltarmos agora ao polígono original, a gente vai perceber que este pedacinho que ficou faltando somar é 180. Por quê? Porque é o triângulo pintado ali, achurado
em rosa. Reescrevendo, passando a limpo, nós temos então que a soma é Sn mais 180 graus. Só que pela hipótese de indução, a gente sabe que Sn é 180 graus que multiplica n menos 2. E temos que somar 180. Agora, colocando os 180 graus em evidência, temos 180 graus que multiplica n mais 1 menos 2. Exatamente o que queríamos verificar, que é o passo indutivo. Consequentemente, por indução em n, para n maior ou igual a 3, nós provamos que a soma dos ângulos internos de um polígono de n vértices é 180, que multiplica n menos 2. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo e não deixe de acessar o link disponível na descrição desse vídeo. Lá você encontrará uma série de exercícios bastante parecidos com o que nós acabamos de fazer, envolvendo demonstrações por indução. Qualquer dúvida, fique à vontade para escrever nos comentários, será um prazer esclarecer. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!